ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota criticando alguém que esteve presente no ato de ontem. Quem você imagina que seja? Bolsonaro elogia seus aliados, mas Pablo Marçal, barrado no 7 de setembro. O que aconteceu nos bastidores da Avenida Paulista que causou tanto desconforto? Essa movimentação inesperada pode mudar o jogo das eleições de 2024. Quer saber o porquê Bolsonaro não deixou Pablo Marçal subir no trio? Fica até o final que você vai entender o que está em jogo de verdade. Criticou o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Vamos ver então o que ele disse. Disse o seguinte: parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Estou aqui citando as palavras de Jair Bolsonaro. Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Marina Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas, como liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. E segue, palavras de Jair Bolsonaro, uma nota recém-divulgada. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, ou seja, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros. E não foi permitido por questões óbvias. Assinado Jair Bolsonaro. E a gente continua falando sobre a presença de candidatos à prefeitura aqui de São Paulo no ato de 7 de setembro, que aconteceu aqui na Avenida Paulista, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a ida de Pablo Marçal ao evento, como vemos agora na reportagem do Álvaro Nocera. Mas quem traz as informações é a Beatriz Manfredini, que já está aqui ao vivo com a gente. Bia, quais as informações, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro pontuou em relação a esse tema? Soraya, foi uma manifestação que saiu há pouco, né, no dia seguinte aos atos de 7 de setembro, por meio de nota escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente relembrar um pouco, o ex-presidente abriu o convite a todos os candidatos a prefeito que quisessem participar do ato na Avenida Paulista. Em um vídeo nas redes sociais, ele chamou qualquer candidato que quisesse comparecer. E aí, nessa nota, ele cita, primeiro, a presença de dois candidatos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, que inclusive é apoiado por Bolsonaro, e a candidata Marina Helena, do Novo. Bolsonaro começa a nota dizendo o seguinte: parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Os candidatos a prefeito foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Marina Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa à altura das pautas definidas. Aí Bolsonaro elenca as pautas e diz: liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. Ao fim da nota, ele cita o candidato Pablo Marçal, que apesar de também ter sido convidado, causou um certo desconforto ali na hora que apareceu. Havia um suspense de se Pablo Marçal do PRTB estaria ou não nessas manifestações, isso porque alguns dias antes, 2 dias antes, ele saiu do país, foi para El Salvador, no que chamou de internacionalização da agenda de campanha dele. Então não se sabia se estaria em São Paulo, se estaria no Brasil no dia 7 de setembro. Ele chegou mais para o fim da manifestação e disse que foi impedido, portanto, de subir no carro, no trio elétrico de Bolsonaro. E aí Bolsonaro completa a nota, então, citando esse fato. Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas: o único e lamentável incidente ocorreu ao término do meu discurso, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros, e não foi permitido por questões óbvias, fecha aspas. É isso que diz Bolsonaro, critica a postura então de Pablo Marçal, ele que em algum momento já fez afagos ao candidato, depois recuou, tem uma relação meio de idas e vindas, lembrando que oficialmente quem Bolsonaro apoia para a Prefeitura de São Paulo em 2024 é Ricardo Nunes, por meio ali de uma frente ampla, como eles chamam, que tem 12 partidos, inclusive com forte intermediação do governador Tarcísio de Freitas. Soraya.
Obrigada, Bia, pelas suas informações. Assunto para as nossas análises aqui no estúdio, nessa edição do Fast News. Diogo da Luz, muito boa tarde. Aliás, bom dia ainda para você. Obrigada pela gentileza também de me fazer companhia aqui nesse Fast News. Vamos aproveitar para começar falando desse assunto que a Bia trouxe, né? O recado que o ex-presidente Jair Bolsonaro traz com essa nota acaba evidenciando esse apoio a Nunes, ainda que ele não tenha dito com toda a certeza, nem confirmado, né? E também queria a sua análise em relação ao que foi, de fato, essa manifestação aqui na Avenida Paulista, algo que havia grande expectativa, né? Vários assuntos ali pontuados e a presença massiva do povo traz também algum recado. Queria também sua análise ouvir e depois a gente fala a respeito dos desfiles que aconteceram ontem também. Bom dia, Soraya, toda a nossa maravilhosa audiência. Um prazer estar aqui com você, na verdade. Mas foi um discurso, diria, morno do ex-presidente Bolsonaro, numa movimentação não tão intensa quanto as anteriores, era de se esperar, não só porque o tempo vai fazendo esfriar um pouco o ânimo das pessoas para essas manifestações, como também a própria convocação feita pelo ex-presidente Bolsonaro deixou uma dubiedade no ar, vamos dizer. O que os manifestantes mais queriam eram dois temas muito específicos que justamente o ex-presidente Bolsonaro deu menos atenção. E sabe-se que boa parte do seu eleitorado, dos seus seguidores, melhor dizendo, tem apoiado o Pablo Marçal. E é a primeira vez já na campanha que o ex-presidente Bolsonaro deixa bem claro que ele não quer apoiar e não quer o voto em Pablo Marçal. O que isso vai refletir, só os dias dirão. Mas existem duas possibilidades: as pessoas seguirem Bolsonaro e ele se manter forte, ou o que parece mais provável pelo que se ouve das ruas, as pessoas dizerem: ex-presidente, entendemos sua posição, o senhor siga seu caminho, mas nesse momento nós vamos por outro e mais à frente nos encontraremos. Mas só teremos certeza disso mesmo daqui a alguns dias. Agora, em relação aos desfiles, né, da data, o dia 7 de setembro, nos últimos anos, a gente tem visto até uma celebração marcada muito pelas disputas políticas, né? Claro, com exceções de alguns lugares. A gente viu no Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga trazendo, né, que por lá não houve essa manifestação de cunho político. O que deve ser para o futuro dos desfiles, né? 30 mil pessoas aproximadamente acompanhando as arquibancadas, de repente ainda mostram que esse dia 7 de setembro tem alguma importância ainda para muita gente, né? Não deixa de ser um dia de festa, de pessoas irem às ruas para verem o desfile dos militares, verem tanques passando. Sempre tem alguma atração a mais que os militares trazem. Por exemplo, no caso de Brasília, a Esquadrilha da Fumaça, que é maravilhosa, é uma atração especialmente bonita, como tudo na aviação chama muito a atenção das pessoas, e a tradição da Esquadrilha da Fumaça é muito forte, leva as pessoas. Então, muita gente vai apenas para aproveitar o domingo, sem uma conotação política especificamente, mas sim para ter um domingo mais alegre e divertido. E aí, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: como essa tensão entre Bolsonaro e Pablo Marçal vai influenciar nas eleições para a Prefeitura de São Paulo? O jogo político está só começando, e quem piscar agora pode perder a jogada. Fique de olho, porque o cenário pode mudar a qualquer momento. E você já decidiu em qual lado está? Se você gostou desse vídeo e quer ajudar nosso canal a crescer e ainda quer continuar por dentro de tudo que está rolando no Brasil e no mundo, deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada.